Deuteronômio 33, versículo 12. Aqui que fala sobre Benjamim. Já acharam? Então vamos ler. E de Benjamim o quê? Disse, o amado de quem? Do Senhor habitará seguro com ele. Todo o dia o Senhor o quê? Protegerá. E ele morará entre os seus. Que coisa bonita, né? De você pensar. Aqui na declaração de Moisés está falando sobre todos os filhos da tribo de Benjamim. Que coisa interessante. Que ele fala, olha, o amado do Senhor habitará seguro com ele. Você imagina uma coisa maravilhosa dessa? Você habitar seguro, porque o próprio Senhor está te protegendo, o próprio Deus está aqui falando que ele morará entre os seus ombros, entre os ombros de Deus, como você segura uma criança. Você segura uma criança nos seus ombros, você protege ela se você segura ela. Da mesma maneira que está dizendo. Mas a coisa interessante que eu acho de Benjamim começa lá no início da sua vida. Vocês lembram o que aconteceu com Raquel após o parto de Benjamim, após Benjamim nascer? Sabe o que aconteceu com ela? Nós vamos ver que lá em Gênesis 35, depois, você pega na sua casa e leia, mas lá diz que quando Raquel foi ter o Benjamim, foi o último filho de Jacó, tanto que ela teve José, e logo após Benjamim. E naquele caso, naquele parto, ela teve uma dificuldade, que aconteceu de ela vir a morrer logo após. Mas antes dela morrer, ela fala o seguinte, que ela quer dar um nome àquele filho. E aquele filho que se chamaria Benoni. Não era para ser Benjamim. Era Benoni, que significava o filho da minha aflição. Olha que coisa terrível. Pensou uma mãe colocar filho da aflição no nome do filho. O significado do nome do filho. Coisa terrível, né? Mas você entender o que ela estava passando naquele momento e que levou ela a fazer tal situação. Mas aí chegou Jacó, vendo aquela situação toda, falou, não, ele não vai se chamar Benoni, ele vai se chamar Benjamim, que é o filho da felicidade. Nome da felicidade. Por quê? Já pensou se o nome do menino continuasse sendo Benjamim, ou Benoni? Ia ser uma coisa muito terrível, né? Já começaram a ver com esse nome, com esse significado na sua vida. Mas e você imagina como é que foi o dia dessa criança? Mesmo com o nome Benjamim, mas ele sabia o que aconteceu com a mãe dele após ele nascer. Então a culpa já vinha sobre ele, né? As pessoas às vezes ficam culpadas pelas situações que acontecem com ela. E desde então ele começou a sua vida desse jeito. Os problemas começaram lá atrás, desde que ele nasceu, que acarretou por ali uma situação que aconteceu de saúde da Raquel. Ela vinha a falecer logo depois de ter o filho. O que era para ser Benoni, filho da minha aflição, Jacó vai e fala, não, é Benjamim, o filho da felicidade. Muitas das vezes nós estamos assim. Por quê? Por que você está dizendo isso? Quando nós estamos em momentos de aflições, momentos que as coisas não vão bem. Quem aqui passa por problemas? Passa por problemas? Você passa? Ou é só eu? Sou eu que estou passando por problema? Todo mundo passa por problemas, não é assim? Mas nessas situações, nos problemas que nós estamos enfrentando, como nós estamos enfrentando, que vai dizer como nós vamos chegar até o futuro. Vai dizer como vai ser o nosso futuro. Por quê? Nesse momento aqui que Raquel foi passar por um momento de aflição, um momento terrível, olha como é que ela se portou. Olha o que ela já queria fazer com o filho que na situação não tinha nada a ver com aquilo. Por mais que foi por causa do nascimento dele, mas a complicação não tem nada a ver com ele. Muitas vezes ela tinha tido outro filho normal, que foi José. Então, olha o que aconteceu, no momento de aflição dela, ela quis fazer uma situação que não deveria. Enquanto nós estamos assim, às vezes, no nosso momento de aflição, nós fazemos as coisas sem pensar. Nós temos vários exemplos que eu posso dar aqui para você, inclusive um que eu dou, mas de exemplo, que é o quê? O trânsito, não é assim? O trânsito nos corrompe, o trânsito
nos tira a paz, nos tira do sério. E naquela situação de que você está passando, naquele momento, você até esquece que é crente, né? Esquece que é cristão, não lembra mais de nada. Por quê? Aquela situação está te afligindo. Você acaba começar a falar palavras que não deveria sair da sua boca, mas você começa a falar. Então aquela situação, você vê que Benjamim poderia ser totalmente oposto do que ele foi. Do que Moisés disse para ele, olha, você habitará seguro com o Senhor. Mas você imagina se ele falasse que ele seria não Benjamim, mas Benoni, o filho da aflição. Como é que já começaria a vida desse rapaz? Como é que já começaria a vida que lá na frente virou uma das tribos de Israel? Como é que seria que se o seu patriarca primeiro ali fosse com esse nome? A aflição que já seria, as situações que seriam. Por isso nós temos que tomar cuidado com o que sai da nossa boca.